Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula hoje é de português e nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Prestem bastante atenção, porque essa aula vai ajudar vocês a responderem as questões do livro Escreva Corretamente, que eu pedi para vocês fazerem hoje, ok? Vamos começar então a nossa aula. Bom, pessoal, nós vamos falar então sobre as regrinhas de acentuação gráfica, certo? Nós sabemos que na língua portuguesa existem mais palavras paroxítonas do que as outras. Depois vem as oxítonas, que é um número médio aí de palavras na língua portuguesa, e por último as proparoxítonas, que são poucas palavras. Exatamente por serem poucas palavras, as proparoxítonas todas recebem acento. Mas nós vamos ver passo a passo cada uma, vamos relembrar o que são as oxítonas, o que são paroxítonas e o que são proparoxítonas. Nós vamos começar pelas proparoxítonas. Vamos relembrar o que são as proparoxítonas? Olha só, as proparoxítonas são aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. A gente começa contando aqui última, penúltima, a antepenúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. Então, essas são as proparoxítonas, ok? A regra de acentuação para as proparoxítonas é bem fácil. Todas as proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas, ok? Essa é a regrinha mais fácil. Todas são acentuadas. Aqui nós temos alguns exemplos. Ó, trágico, a gente conta, ó, última sílaba é o co, gi é a penúltima, o tra é a antepenúltima sílaba. Então, essa é uma palavra proparoxítona. Se ela é proparoxítona, ela então recebe acento. Patético também é uma palavra proparoxítona. O co é a última sílaba, o ti penúltima e o té é a antepenúltima sílaba, ok? Bom, árvore também é uma proparoxítona e hipótese também é uma proparoxítona, ok? Ficou fácil aí? Você pode dar um pause agora e anotar a regra então no seu caderno das proparoxítonas, beleza? Vamos continuar então. Vamos relembrar agora as paroxítonas. Prestem bastante atenção. As paroxítonas são aquelas palavras que têm a penúltima sílaba como sílaba tônica, ok? Lá na proparoxítona era a antepenúltima, agora na paroxítona são as penúltimas sílabas tônicas, ok? Bom, acentuam-se as paroxítonas terminadas em, prestem bastante atenção, porque essa é a regra que tem mais terminações, exatamente porque na língua portuguesa existem mais palavras paroxítonas. Então, ó, todas as palavras terminadas em L, N, R, PS, X, US, I, IS, ON, IONS, e UNS, AN, IANS e ditongo recebem acento. Depois nós vamos aprender uma música para a gente decorar a terminação das paroxítonas que recebem acento. Olha aqui os exemplos que a gente tem. Terminado em L, a gente tem o exemplo aqui da palavra fácil. É uma paroxítona, porque ó, o sil aqui seria a última sílaba e fá a penúltima sílaba. Essa é a sílaba mais forte. Terminada em L, como a gente está vendo aqui a terminação, ela recebe acento. Depois, uma palavra com a terminação N, pólen. Aqui também o exemplo para vocês. Depois temos terminado em R, cadáver, também é uma paroxítona, terminada em R. Bíceps é o exemplo da terminação PS, tórax, terminado em X, vírus, terminado em US, júri e lápis, que são palavras que terminam em I e IS. Aqui, on e ons, iandon, íons, são palavras que terminam em on e ons e recebem acento. E uns, o exemplo é álbum e álbuns, an e ans, órfão, órfãs e órfãos, tá mais pra frente aqui, isso. E depois as palavras terminadas em ditongo. Olha só, nós já estudamos o que é ditongo, quando dentro de uma mesma sílaba nós temos duas vogais, isso mesmo. Então, dentro dessa sílaba aqui nós temos um ditongo, por isso a palavra recebe acento.
ok? Lá na penúltima sílaba, porque elas são todas palavras paroxítonas, ok? Bom, memorize essas regrinhas, depois eu vou ajudar vocês com uma música para a gente memorizar todas essas regrinhas. Se a gente memorizar essas palavras aqui, nos ajudam a decorar as terminações. Olha só, psil, rouxinol e linux. Se a gente separar aqui, ó, PS, IU, R, O, U, X, I, N e L. Aqui no caso a palavrinha Linux, L, IN, U e X são as palavrinhas que a gente pode fazer uma associação lá com as terminações, tá? Isso aqui é só uma dica para vocês. Se você não quiser decorar assim, não tem problema. Se você quiser criar o seu jeitinho de decorar, você pode. Como eu disse, eu vou mandar uma música que ajuda a gente a decorar. Mas essa aqui é uma forma legal da gente decorar. Se a gente decorar essas três palavrinhas, nós decoramos as terminações das paroxítonas que recebem acento, ok? Cuidado com algumas coisas. Olha só, as paroxítonas que são terminadas em N, elas são acentuadas. Mas as que são terminadas em ENS não são acentuadas. Por exemplo, ó, hífen termina com N, recebe acento. Já no plural, hífens não tem acento. Então precisa tomar bastante cuidado, ok? A palavra jovens também não recebe acento, porque termina em ENS. E essa não é uma terminação de paroxítona que recebe acento, ok? Acentuam-se as paroxítonas terminados em ditongos crescentes. Vocês já estudaram ditongos crescentes, tem a ver com a vogal e a semivogal, né? Quando o ditongo é crescente, é porque lá no ditongo eu tenho primeiro uma semivogal, que é o som mais fraco, e depois eu tenho uma vogal, que é o som mais forte. Ok? Aqui tem alguns exemplos de ditongos crescentes. Temos aqui algumas palavrinhas que terminam em ditongos crescentes. Olha, várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cara, ingênuo e início. Ok? Podem analisar aí cada uma dessas terminações. São terminações com ditongos crescentes. Agora nós vamos finalmente para as oxítonas, que são aquelas palavras que têm a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba é a mais forte, ok? Olha só, nós acentuamos as oxítonas que são terminadas em A, E, O, em e ens. Toda oxítona, que são palavras que têm a última sílaba tônica, terminada em A, E, O, em e ens. Seguido ou não de S, como vocês estão vendo aqui, o A é O, então pode ser A ou As, E ou S, O ou Os. As palavrinhas recebem acento. Se for oxítona, terminada com essas 4 terminações aí, ok? Alguns exemplos, ó, terminada em A ou As, pode ser sofá e sofás, terminada em E ou Es, jacaré, vocês, terminada em O ou Os, paletó e avós, e terminada em e ens, ninguém e armazéns, ok? Então, vocês estão vendo que todas essas palavrinhas recebem acento. Nós temos também os monossílabos. O que são os monossílabos? Essa palavra mono nos lembra sílabos, sílaba. Então, uma sílaba. Palavras com apenas uma sílaba. Ok? Esses são os monossílabos. Os monossílabos, eles conforme a intensidade com que a gente fala, com que se proferem, pode ser tônicos ou átonos. Tônicos quer dizer que eles têm uma pronúncia forte. Átonos, eles têm a pronúncia um pouco mais fraca. Vamos perceber aqui ó, a diferença deles. Primeiro, nós vamos ver os monossílabos tônicos. Olha só, possuem autonomia fonética, eles têm um som forte, sendo proferidos fortemente na frase onde aparecem. Acentuam-se todos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Não é muito difícil decorar, né? A terminação dos monossílabos. Olha só, todas essas palavrinhas são monossílabos tônicos. Uma sílaba só que termina em A, E e O. Todas elas vão receber acento porque são monossílabos
tônicos, ok? Porque são fortes. Lá, cá, pé, mes, só, ó, nós e pos. Temos também os monossílabos átonos. Esses, eles são falados, eles são pronunciados ou proferidos fracamente, como se fossem sílabas átonas do vocábulo a que se apoia. Exemplo: o, a, uns, me, te, se, lhe, nos, de, em, e que. Não são monossílabos fortes. Eu falo fracamente quando aparecem nas frases. Então, esses aqui não recebem acento, ok? Então, não tem que decorar nenhuma terminação, porque se for um monossílabo átono, não recebe acento, ok? Algumas observações importantes. Os monossílabos átonos são palavras vazias de sentido, sozinhos eles não têm sentidos, vindo representados por artigos, pronomes oblíquos, elementos de ligação, que são as preposições e as conjunções. Ok? Nós já estudamos algumas classes dessas aí. Então, os monossílabos átonos, eles não têm sentido sozinhos, diferente do monossílabo tônico, que tem, por exemplo, pé, tem sentido, né? Nós sabemos que o pé é uma parte do nosso corpo. Pá, que é uma ferramenta de trabalho. Então, os monossílabos tônicos têm sentido sozinho. Já os monossílabos átonos não têm sentido sozinho. Pode ser a, de, que, não possuem sentido se não estiverem dentro de uma frase, ok? Há monossílabos que são tônicos numa frase e átonos em outras. Olha só, depende da frase, né? O sentido da palavrinha, do monossílabo. Por exemplo, ó, você trouxe sua mochila para quê? Nesse caso, esse que recebe um acento. Então, aqui é o monossílabo tônico. Agora, que tem dentro de sua mochila? Nesse caso, eu pronunciei bem mais fraco do que aqui em cima. Vocês perceberam a diferença da pronúncia? Então, esse aqui é o monossílabo átono. Ok? Eu pronuncio ele fracamente, ele não recebe acento. Há sempre um mas para questionar. Eu sei seu nome, mas não me recordo agora. Mais um exemplo aqui. Nesse caso aqui em cima, eu fiz uma pronúncia mais forte, porque eu estou destacando a palavra mas. Há sempre um mas para questionar. Então, aqui, esse monossílabo foi tônico. Nesse caso, esse é o seu nome. Eu sei o seu nome, mas não me recordo agora. Esse mas já não está em destaque. Então, ele é um monossílabo átono. Temos algumas regrinhas especiais de acentuação. Além das regras fundamentais, há um conjunto de regras destinadas a pôr em evidência alguns detalhes sonoros das palavras. Preste atenção. Nós temos alguns ditongos que são ditongos abertos, que a gente pronuncia de forma aberta. Ei, oi, eu. São pronúncias abertas, por isso a gente chama de ditongo aberto. Aparece inclusive isso aí no livro Escreva Corretamente de vocês. Sempre que tiverem pronúncia aberta em palavras oxítonas, vão ser acentuados também. Exemplo: anéis, fiéis, papéis, troféu, céus, herói, constrói, cowboys. Todas essas palavras aqui ó, são oxítonas, porque eu tenho a última sílaba forte. E dentro dessa sílaba eu tenho um ditongo que é aberto, ó. Ei, eu e oi. Ok? Por isso, todas essas palavrinhas recebem acento. Mas cuidado, porque os ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas, o que a gente viu aqui agora foram todas palavras oxítonas. Se a palavra for paroxítona, preste atenção, não são acentuados. Ideia, assembleia, boia, colmeia, coreia, estreia, heróico, jiboia, joia, paranoia, plateia e etc. Tem outras palavras. Ok? Então, se a palavra for paroxítona e mesmo assim tiver aqui um ditongo aberto, não recebe acento. Ok? Temos também a regrinha de alguns hiatos. Acentuam-se o I e o U tônicos quando formam o hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos nas sílabas ou acompanhado apenas de S. Só lembrando, o hiato é quando nós encontramos dentro de uma mesma sílaba dentro de uma mesma sílaba, não, perdão. Quando as vogais estão dentro de uma mesma palavra, mas quando eu separo as sílabas, as vogais também se separam. É um hiato, ok? Então,
O hiato é quando as vogais se separam. Elas estão perto, estão juntas dentro da mesma palavra, mas quando eu separo a sílaba, o hiato se separa, ok? Quando eu tenho um hiato com a letra I ou com a letra U, por exemplo, ó, saída. Olha a palavrinha saída, eu tenho aqui um hiato, porque o A e o I estavam juntinhos na mesma palavra, mas quando eu separo a sílaba, vai um para cada lado. Então eu tenho aqui um hiato. O I ficou sozinho, então recebe acento. Ou ele pode estar acompanhado de S, não tem problema, só do S, não pode estar acompanhado com outra letra. Mas se estiver acompanhado com S, ele recebe acento também, tá? Então, ó, egoísmo, temos aqui um hiato, ó, vogal aqui e vogal aqui, se separaram, ok? Tenho aqui o I acompanhado do S, recebe acento. Na palavra saúde, saúde, também temos um hiato, e aqui está o I, o U, perdão, aqui está o U com acentinho. Atenção, não se acentuam, portanto, hiatos como as das palavras juiz, raiz, ruim e cair. Por que que essas palavras aqui têm hiato de U e I, mas não recebem acento? Porque olha só, o I aqui não está sozinho, tá? Ele está acompanhado de Z, aqui nesse caso, de M e de R. Só recebe acento se ele estiver sozinho ou acompanhado de S. Muito bem. Vamos aqui. Terminamos, então, a nossa aula de acentuação gráfica. Eu sei que são muitos detalhes. Você pode aí voltar o vídeo e assistir várias vezes para você fixar todas as regrinhas. Quero que vocês anotem tudo que eu passei aqui no caderno de vocês, tá bom? E a gente vai trabalhar bastante esse assunto durante o resto do ano, acentuação gráfica. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Estou morrendo de saudade. Espero em breve a gente voltar para a sala de aula. Um beijo para vocês. Até o nosso próximo vídeo.